Imagine só, Humphrey Bogart, com a gola do sobretudo levantada e o chapéu fedora, projetando uma sombra sobre seu olhar penetrante. Ele era o epítome do charme e do mistério. Um cigarro preso aos lábios, a fumaça subindo, aumentando sua aura de mistério e charme. Era uma imagem icônica que se repetia em muitos filmes da época. Esta era a era de ouro do tabagismo, onde os cigarros não eram apenas um vício, mas um acessório de moda, um símbolo de sofisticação e sedução. Fumar era visto como um ato de elegância e estilo. Hollywood desempenhou um papel fundamental nessa imagem glamurosa. Nos bastidores, os atores eram frequentemente vistos com cigarros, reforçando ainda mais essa imagem. Astros como Bogart, Lauren Bacall e James Dean raramente eram vistos na tela sem um cigarro na mão. Esses ícones do cinema ajudaram a solidificar a imagem do cigarro como um símbolo de status. Seus personagens fumavam em boates charmosas, durante confrontos tensos e após abraços apaixonados. Cada tragada parecia carregada de significado e emoção. A mensagem era clara: fumar era legal, rebelde e inegavelmente atraente. Era uma forma de expressar individualidade e desafio às normas. Essa glamorização na tela não era acidental. Havia uma estratégia bem pensada por trás disso. As empresas de tabaco, espertas quanto ao poder de Hollywood, fechavam acordos com estúdios, fornecendo caixas e mais caixas de cigarros em troca de uma colocação de produto de destaque. Era uma relação mutuamente benéfica. O resultado? Fumar tornou-se inextricavelmente ligado ao fascínio da telona, influenciando toda uma geração a imitar seus ídolos tragada após tragada. Jovens em todo o mundo queriam ser como as estrelas que viam nas telas. Essa potente combinação de endosso de celebridades e tabagismo generalizado na tela criou um fenômeno cultural. Fumar era visto como um rito de passagem para a vida adulta. Fumar não era apenas algo que você fazia, era uma declaração. Era uma forma de se afirmar na sociedade. Significava que você era legal, confiante e parte do grupo da moda. Era um símbolo de pertencimento e status social. Mal sabiam eles o verdadeiro custo dessa fachada glamurosa. As consequências para a saúde eram devastadoras e só seriam plenamente compreendidas anos depois. Hollywood fez o tabagismo parecer o máximo da sofisticação e sedução. Era uma imagem cuidadosamente cultivada. Estava em toda parte e todos queriam ser como suas estrelas favoritas. A influência era inegável e poderosa. Mas por trás de todo aquele glamour, havia um custo oculto, que só se tornaria claro anos depois. A realidade das doenças relacionadas ao tabagismo começou a emergir, revelando a verdadeira face desse hábito glamouroso. O fascínio pelo cigarro não foi apenas um acidente feliz. Foi meticulosamente elaborado pelas empresas de tabaco que investiram milhões em campanhas publicitárias destinadas a tornar os cigarros irresistíveis. Não eram anúncios comuns, eram obras sofisticadas de manipulação, aproveitando-se das aspirações e inseguranças das pessoas. As mulheres, frequentemente retratadas como elegantes e independentes, ouviam que fumar era libertador, um símbolo de sua recém-descoberta liberdade. Os homens eram bombardeados com imagens que ligavam cigarros à masculinidade, aventura e individualismo rude. A mensagem era tão clara quanto insidiosa: fumar o deixará mais charmoso, mais atraente e mais desejável. Mas a enganação foi mais profunda. As empresas de tabaco disfarçaram habilmente os riscos à saúde, chegando a promover cigarros como saudáveis e recomendados por médicos. Essas alegações, muitas vezes apoiadas por estudos científicos duvidosos financiados pela própria indústria, levaram o público a uma falsa sensação de segurança. A verdade, no entanto, era muito mais sinistra. Os cigarros eram altamente viciantes e as consequências para a saúde a longo prazo eram devastadoras.
mas por décadas essas verdades inconvenientes foram enterradas sob uma montanha de marketing astuto e decepção total. A história do tabaco começa muito antes de Hollywood e a Madison Avenue colocarem as mãos nele, remontando a tempos imemoriais. Nativo das Américas, o tabaco tem uma história longa e complexa, entrelaçada com rituais antigos e práticas culturais que remontam a milhares de anos. Durante séculos, os povos indígenas cultivaram e usaram o tabaco para fins medicinais e cerimoniais, acreditando em suas propriedades espirituais e curativas. A chegada dos exploradores europeus no século XV marcou uma virada significativa na história do tabaco. O tabaco, inicialmente recebido com curiosidade e até suspeita, logo se tornou uma mercadoria muito procurada, transformando-se em um símbolo de status e luxo. O fascínio por esta planta exótica espalhou-se como fogo por toda a Europa, alimentando a demanda e dando início a um comércio global que mudaria o mundo. A ascensão do tabaco como uma commodity global foi impulsionada por uma combinação potente de fatores econômicos, sociais e culturais. As potências europeias, ansiosas para explorar o potencial econômico desta nova cultura, estabeleceram vastas plantações nas Américas, contando com o trabalho forçado de africanos escravizados, criando uma economia baseada na exploração. Os lucros desse comércio alimentaram a expansão colonial e enriqueceram impérios, transformando paisagens e sociedades. O que começou como uma planta sagrada usada em rituais indígenas havia se transformado em uma mercadoria lucrativa, moldando o curso da história e deixando um impacto duradouro no mundo, tanto positivo quanto negativo. A jornada do tabaco de planta sagrada à mercadoria global é uma história de transformação e exploração, refletindo as complexidades da história humana. O que antes era reverenciado por seu significado cerimonial, tornou-se a pedra angular das economias coloniais, sustentando impérios e influenciando políticas, impulsionando a expansão e deixando um legado complexo que ainda estamos desvendando hoje, com suas ramificações econômicas, sociais e culturais. Seção 4. O consolo de um soldado, cigarros e as guerras mundiais. À medida que o mundo mergulhava no caos do século XX, os cigarros encontraram um papel novo e improvável: o consolo de um soldado. As guerras mundiais 1 e 2 viram um aumento sem precedentes nas taxas de tabagismo, alimentado por uma combinação de fatores. Os cigarros, facilmente disponíveis e fáceis de transportar, ofereciam aos soldados um breve descanso dos horrores da guerra. Uma pausa para fumar tornou-se um ritual compartilhado, uma forma de criar laços com camaradas e encontrar momentos fugazes de conforto em meio ao caos. Os governos, reconhecendo o potencial dos cigarros para elevar o moral, os incluíram nas rações dos soldados, normalizando ainda mais o fumo entre os jovens. A imagem do soldado endurecido pela batalha, com um cigarro pendurado nos lábios, tornou-se um símbolo duradouro desses conflitos. As guerras também tiveram um impacto profundo no mercado global de tabaco. As marcas americanas de cigarro, distribuídas amplamente entre as tropas, ganharam espaço nos mercados internacionais, abrindo caminho para o domínio global das empresas de tabaco americanas no pós-guerra. Seção 5. O auge e o declínio. Uma mudança na percepção pública. Após a Segunda Guerra Mundial, o tabagismo atingiu seu ápice, com milhões de pessoas ao redor do mundo adotando o hábito. Tornando-se profundamente enraizado no dia a dia, fumar era visto como uma atividade social e até mesmo familiar. Fumar era onipresente, permeando locais de trabalho, restaurantes, aviões e praticamente todos os espaços públicos. Até mesmo hospitais não estavam fora dos limites. A aceitabilidade social de fumar, juntamente com a publicidade implacável,
Criou uma cultura onde acender um cigarro era tão normal quanto beber água. Comerciais de TV e anúncios impressos glorificavam o ato de fumar. No entanto, os ventos da mudança estavam começando a soprar. As décadas de 1950 e 1960 testemunharam as primeiras rachaduras na fachada do glamour do fumo, com campanhas de conscientização emergindo. Cientistas pioneiros começaram a publicar estudos que ligavam o tabagismo a uma série de doenças mortais, incluindo câncer de pulmão, doenças cardíacas e enfisema. Essas descobertas, inicialmente recebidas com resistência e ceticismo pela indústria do tabaco, gradualmente começaram a destruir a percepção do público sobre o fumo. A indústria do tabaco lutou para manter sua imagem, mas a verdade estava se espalhando. A imagem do fumante charmoso estava lentamente sendo substituída pela realidade perturbadora da tosse do fumante, dos dentes manchados e das consequências para a saúde, e da ameaça iminente de uma vida interrompida. A era de ouro do fumo estava chegando ao fim, mas a batalha pela saúde pública havia apenas começado, com novas campanhas e regulamentações surgindo para combater o vício.